Meu querido professor Túlio Naza, eu vou dirigir uma pergunta ao Bruno Pinheiro e quero que faça uma análise global de tudo que foi discutido até agora. O presidente da Câmara, Hugo Motta, rejeitou uma nova proposta sobre anistia aos acusados de 8 de janeiro. Bruno Pinheiro, qual é o argumento do Hugo Motta para negar a tramitação do pedido, do projeto de lei da anistia? De que haveria um entendimento rápido aqui do Supremo Tribunal Federal de que essa redação seria inconstitucional. Só para a gente entender, então, houve uma reformulação, já que os aliados do governo dentro do Congresso estavam reclamando que essa anistia tinha como objetivo alcançar exclusivamente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí foi feito, então, uma nova redação entre a oposição, que inicialmente esse rascunho, essas informações seriam de que essa anistia alcançaria somente aqueles que atuaram, que estiveram nas manifestações do dia 8 de janeiro, o que excluiria então o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, os financiadores intelectuais ou aqueles que ofereceram uma estrutura para os atos do 8 de janeiro. Em segundo lugar, seriam então artigos que acabariam alcançando também aqueles que estavam dentro dos órgãos, aqueles que invadiram lá no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, que invadiram aqui o Supremo Tribunal Federal, mas que tivesse um registro de imagem que comprovasse essa responsabilidade, que eles atuaram diretamente no 8 de janeiro. E também de que existisse essa comprovação de vídeos ou fotos. Diante disso, Hugo Motta acabou rejeitando, alegando que não seria importante esse requerimento de urgência para acelerar essa discussão, já que o Supremo Tribunal Federal entenderia que isso era inconstitucional. Então, essa redação que vem ao lado ali do texto original da anistia também não vai andar, não vai ganhar velocidade, já que na reunião de líderes, Hugo Motta acendeu esse alerta aos deputados da oposição que não existe ambiente que possa aceitar essa nova redação na Câmara dos Deputados, já que rapidamente chegaria aqui no STF. Fernando Capês. Pinheiro, o Hugo Motta revelou quem teria antecipado um possível julgamento no caso de uma hipotética ação declaratória de inconstitucionalidade, porque o Supremo não é órgão consultor da Câmara. Se teve alguém que passou a informação, ele apenas disse que haveria esta suspeita. Existe essa conversa direta com o senador Davi Alcolumbre também e acaba não citando nomes ali, mas há um entendimento até por conta dessa ação de Alexandre Ramagem, que foi julgada no plenário da Câmara dos Deputados nas últimas semanas. Um dia após esse resultado, com uma ampla maioria de votos, esse assunto foi judicializado, chegou aqui no Supremo, entrou no julgamento virtual e acabou em um novo entendimento de que era inconstitucional. Então há esse sentimento de que não adianta acelerar ou colocar um ritmo acelerado em qualquer tipo de assunto do Congresso Nacional, já que haverá uma revisão aqui no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, sempre solerte e atento aí, trazendo as informações pra gente. Muito bem. Você sabe, Túlio, me lembro, você é um grande administrativista, professor de Direito Público. Às vezes vinha o prefeito no gabinete do promotor e falava: doutor, será que eu posso abrir a licitação desse jeito? O promotor falava: meu amigo, eu não sou órgão consultivo, faz aí, eu vejo depois. Né? Mas tudo bem, os tempos mudam. Deixa eu te fazer, então, o que você achou de toda esse debate com relação a essas contradições do Batista Júnior com o Melo Freire, o próprio delator que deu 11 versões, ele não estava presente na sala, enfim. Qual a sua avaliação geral, você que é um grande jurista também? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos amigos da mesa. Boa tarde à audiência da Jovem Pan. Olha, Capês, toda essa história, essa novela, é o puro suco da nossa cambaleante República Brasileira, infelizmente, né? Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar com o caso do Hugo Motta e aí eu finalizo arrematando sobre essa nova notícia da suposta afirmação do Freire Gomes que iria prender o Bolsonaro. Num primeiro momento, nós temos que lembrar, salientar que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Nosso sistema de freios e contrapesos diz o seguinte: cabe ao Congresso Nacional o poder legislativo de conceder ou não uma anistia. Existe dentro do Congresso Nacional
o sistema de controle interno de constitucionalidade. Então ele tem ali as comissões, tem os pareceres jurídicos, para que possa levar adiante ou não aquela determinada proposta de anistia. Não cabe, evidentemente, ao Supremo Tribunal Federal, ainda mais de forma velada, sem revelar quem é esse suposto interlocutor, pressionar o Congresso Nacional para que exerça a sua função legislativa de acordo com a vontade do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que deixar o Congresso legislar e, se houver uma ação direta de inconstitucionalidade, aí sim ele tem a responsabilidade de julgar. Então, isso me parece uma isenção do Supremo Tribunal Federal na responsabilidade que ele tem de julgar. Não há possibilidade dele interferir, ingerir no legislativo para que a anistia seja ou não concedida. Então, sobre esse assunto, nós vemos, infelizmente, o nosso cambaleante sistema de freios e contrapesos entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. E sobre a notícia de hoje, que o ex-chefe do Exército, Freire Gomes, teria supostamente dito: se o senhor insistir com essa minuta, eu terei que te prender. Eu acredito que, ao contrário do que se imagina, serve para a defesa de Jair Bolsonaro essa afirmação. Por que serve para a defesa? Quem é jurista sabe, e aqui nós temos um professor de direito penal dos mais gabaritados do Brasil, sabe bem que não se pune a mera cogitação. O que é isso? É o que está na cabeça das pessoas, o que as pessoas pensam. Você passa num farol, vem um carro e passa no farol vermelho, quase bate no seu carro e você pensa consigo mesmo: eu vou matar esse sujeito. Você é processado, será condenado por tentativa de homicídio, pela mera cogitação? Evidentemente que não. Eu estou dando um exemplo exagerado, mas porque ele é bastante didático. Então, se o Freire Gomes chegou até o Jair Bolsonaro, ouviu do presidente, então, vigente à época: olha, eu tenho aqui uma minuta de GLO, uma minuta de estado de sítio, estado de defesa. O que o senhor acha disso? Essa minuta pode ou não ser levada adiante? E o general, então, diz o seguinte: se o senhor insistir, terei que te prender. O próprio general está afirmando que estava no campo da cogitação e não da tentativa. Por quê? Porque se fosse tentativa, já se consumaria o crime e ele não precisava ameaçar voz de prisão, ele teria que consumar a prisão, ele teria que realizar a prisão porque o crime já estaria sendo iniciado. Então, naquele momento, naquela reunião, se ele ameaça: olha, se o senhor insistir, eu vou futuramente te prender, significa que não saiu do campo da cogitação. Para sair do campo da cogitação e chegar à tentativa, o que é preciso? Que foi citado aqui pelo artigo legal: é preciso de uma ação violenta. O início da execução da tentativa de abolição do Estado de Direito ou de um presidente democraticamente eleito significa uma tentativa mediante violência. É por isso que o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público, tanto na acusação e o Supremo na decisão que recebe a denúncia, quer ligar os atos do 8 de janeiro. Por quê? Porque ali teria supostamente existido uma violência. Então você, em sã consciência, imagina que um ministro de Justiça, um presidente, pessoas ligadas ao Exército, que têm um conhecimento profundo do direito brasileiro, teriam tentado um crime em 8 de janeiro, quando não haviam sequer as autoridades ali presentes para serem depostas? Então, me parece, Capês, que essa tipicidade da conduta, ela, no mínimo, é um pouco forçada. Muito bem. É aquilo que eu digo. Aqui nós estamos debatendo possibilidades dentro do prisma do devido processo legal. Então, no direito penal, cogitar praticar um crime não é crime. Preparar a prática de um crime não é crime. De quem tiver interesse, no site Consultor Jurídico, Conjur, tem um artigo meu do ano passado. Discussão sobre o rascunho da minuta do golpe é um nada jurídico. É aquela questão, o clamor popular às vezes dificulta a análise jurídica dos fatos.